No devocional de hoje eu quero compartilhar com você algo a fim de tirar de você a dúvida sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, o verso que eu estou devocionando hoje é Isaías, no capítulo 48, verso 12 e verso 13, que trata sobre a libertação de Israel, e tem aqui algo poderoso que eu acho que vai poder colaborar com a sua vida, né? Diz assim, Deus falando para Jacó e também para Israel, né? Escute-me, Jacó, escute-me, Israel, a quem chamei. Então aqui nós já temos uma primeira informação. Deus falando, me escute, você que foi chamado por mim, né? Muitas vezes você pode ter várias dúvidas em relação à sua vida. Você pode ter dúvidas em relação a muitas coisas. Mas algo que você deve evitar ter dúvidas ou trabalhar na sua mente para não ter dúvida é sobre o seu chamado em Deus. Sabe? Porque chamado todos são. Existe até uma outra passagem na Bíblia que fala que todos são chamados. Poucos são escolhidos, mas todos são chamados. Então, vamos tratar dessa questão de escolhidos em outro vídeo. Hoje nós vamos nos concentrar na questão de ser chamado. Todos foram chamados por Deus, inclusive você. Então você não precisa ter essa dúvida. Será que eu fui chamado por Deus? Sim, você foi chamado por Deus. Todo aquele que nasceu já foi chamado por Deus. Então vamos lá, continuando o texto. Eu sou sempre o mesmo, Deus falando. Ele dizendo que Ele é sempre o mesmo. Então por mais que nós, chamados por Deus, cheio de dúvida na cabeça às vezes, se somos ou não, será que eu sou chamado por Deus ou não? Ele está dizendo, você, chamado por Deus, cheio de dúvida, sem saber se é ou se não é, cheio de dúvida em relação à vida, com as suas crises existenciais. Então, por causa disso, a gente muda, sabe? A gente muda, ora a gente quer isso, ora a gente quer aquilo, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra coisa. Então, o ser humano é uma metamorfose ambulante, como disse Raul Seixas, né? Mas ele diz assim, Deus dizendo, mas eu sou sempre o mesmo. Nós mudamos, Deus não. Nós mudamos, Deus é sempre o mesmo. Em outra parte da Bíblia diz que Deus é sempre o mesmo e nele não há nem sombra de variação. Quando nós andamos de um lado para o outro, como você pode ver, está gerando sombras. Em Deus, nem sombra de variação existe. Então nós, com as nossas crises, com as nossas indecisões, nós mudamos. Deus não, Deus é sempre o mesmo. Continuando, ele diz que ele é primeiro e também é o último. Em outro verso da Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Só que tem algo interessante que talvez você não tenha escutado muito por aí. Deus é seu início e Deus é o seu fim. Porque o salmista Davi diz assim que antes de o ser humano ser formado, Deus já conhecia o ser humano. Isso vale para você. Você é um ser humano. Deus já conhecia você, Deus já sabia de você antes mesmo de você nascer. E Deus viu você ainda substância informe. Você ainda nem existia, Deus já te via, Deus já te conhecia, Deus já contava você, Deus já sabia tudo sobre você. Os seus dias já estavam e estão escritos no livro de Deus, mesmo antes de você nascer. Então Deus é o seu início, Deus é o seu fim, Deus é o seu início e seu fim. Você veio de Deus, você veio gerado de Deus. E adivinha, quando você se for dessa terra, se você trilhar o caminho correto, você vai a Deus. Inclusive em outro verso da Bíblia diz assim que Deus deu o ser humano, né, espírito, alma e corpo. E quando o ser humano morre, ali há uma divisão de espírito, alma e corpo, e lá fala que o espírito retorna a Deus, que foi quem concedeu esse espírito. Então você vê que quando fala assim,
Deus falando, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ali também ele está afirmando, ele é o seu início, ele é o seu fim. Não adianta para onde você queira fugir, né? Continuando aqui, ele diz, Deus dizendo, com a minha própria mão eu lancei os alicerces da terra. Tudo isso que foi feito pela própria mão de Deus, sabe? Nós não conseguimos ver os alicerces da terra, aquilo que está firmando a terra, aquilo que está segurando a terra, nós não conseguimos ver. Mas a Bíblia diz, Deus dizendo, eu mesmo, o Senhor, lancei os alicerces da terra, eu mesmo sustento a terra. Rapaz, isso é poderoso, hein? Continuando, a minha mão direita estendeu os céus. Olha só, a própria mão direita de Deus colocou o céu aonde você pode ver. Por isso que eu estou no escritório agora, mas eu estou saindo para almoçar. Por isso que eu gosto tanto de ir na natureza, gosto tanto de olhar para ver a criação de Deus feita, ver as coisas de Deus feita aqui, e a gente pode admirar, né? E para encerrar diz, a minha mão direita estendeu os céus. E olha só que interessante, quando eu os convoco, todos juntos se põem de pé. Ah, que maravilha! Deus fez o firmamento, Deus fez a terra, Deus fez os céus, e quando Deus chama eles se colocam de pé diante de Deus. Em outra parte da Bíblia diz que Deus conhece cada estrela e chama cada estrela pelo nome. Olha só que interessante. Em outro vídeo mais para frente eu vou colocar algo dizendo que foi provado, tá? Saiu uma matéria dizendo que existe uma maternidade de estrelas do universo. Existe um lugar onde as estrelas nascem e depois são colocadas no universo. Ou seja, Deus tem uma maternidade de estrelas e chama cada estrela pelo nome. Isso é poderoso, não é? E ainda diz que quando Deus chama, quando Deus convoca, fala, opa, vem cá. Quando Deus convoca, todos se colocam de pé diante de Deus. Ele é também o início e fim de tudo isso que existe. Não importa se você é criacionista ou evolucionista, uma coisa tem que ter na sua cabeça, tudo foi criado por Deus. Na minha humilde crença, eu acredito que o Big Bang, sabe, aquela explosão de pum, aconteceu tudo, né? Aquilo tudo aconteceu sim, dentro do processo de criação de Deus. Ele podia ter falado assim, haja os planetas, pum, e aconteceu a explosão do Big Bang, e ali ele foi falando, haja céu, haja terra, haja isso, haja aquilo e tal, né? No meu humilde ponto de vista, no meu humilde parecer, o Big Bang é apenas uma vírgula dentro do processo de criação do Deus Todo-Poderoso. Bem, esse é o nosso devocional de hoje, esse é o devocional que eu estou meditando hoje, de Isaías 48, no verso 12, no verso 13. Esse Deus tão poderoso, tão grande, tão misericordioso, tão imenso, ele dizendo, foi eu que criei tudo, eu criei os alicerces, eu sou o início, eu sou o fim, eu sei de tudo, eu conheço tudo. E o melhor ele diz, escute-me Israel, eu fiz tudo isso, e detalhe, eu também conheço você. E aí, o que nós falamos que eu acho maravilhoso, eu sou sempre o mesmo. A gente pode até mudar, mas Deus não muda não. Então, independente das crises que você esteja passando agora, independente dos momentos difíceis, o que eu quero trazer nesse devocional de hoje para você é, Deus não muda. Não importa se eu ou se você muda, Deus não muda. E detalhe, as nossas crises não mudam quem Deus é. Não importa o quanto nós fazemos para Deus, por Deus ou em Deus, Deus jamais mudará. Nunca haverá sombra de variação em Deus. Ele criou tudo isso e Ele sabe o seu nome, Ele sabe tudo que você pensa. E tem outro verso da Bíblia que diz assim, que antes que a palavra nos chegasse à boca, Deus já sabia e Deus já conhecia. Ainda a palavra nem me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Esse é o Deus a qual eu acredito e devociono no dia de hoje para você, registrando aqui para que você também devocione sobre isso. Ele é Deus que não muda, Ele tem poder para fazer muito mais
do que você imagina, do que você pensa e do que você espera. Bem, esse foi o nosso devocional de hoje. Aqui, terminando esse vídeo, eu vou deixar mais um vídeo aqui, onde o YouTube vai escolher para você um devocional ou uma reflexão para você assistir. Até o nosso próximo devocional e se cuida. Tchau!